temos aqui um convidado ilustre, muitos anos de experiência, que eu também confesso já quis trazer já há bastante tempo aqui, só que eu não tinha pessoas em comum que eu entrasse em contato, não sabia com quem falar e tal, e as coisas foram surgindo. Portanto, hoje quem é que nós temos aqui? Hoje nós temos aqui o José Roberto. O José Roberto é atualmente o CEO da Geoprojetos de Engenharia. Ele é formado pela PUC-RJ em 1976, completou um mestrado em Geotecnia em 1978, quando iniciou a lecionar na PUC-Rio. Em 1980 foi para o Canadá, em Alberta, faz frio, hein? Para fazer o doutorado em Geotecnia, concluído em 85. Nesse mesmo ano, foi contratado pela empresa canadense Uma Engineering para trabalhar em projetos de túneis em solo e rocha branda. Foram 5 anos de atuação, trabalhando em mais de 30 km de túneis de drenagem, adução e metrô, todos na província de Alberta. No início de 89 retornou ao Brasil para assumir a sua vaga de professor na PUC-RJ. Logo de início foi chamado para colaborar com a Geoprojetos e poucos meses após esse início um dos sócios, Mauro Werneck, decidiu sair da sociedade, dando espaço para a participação de José Roberto. Isso ocorreu em 2 de janeiro de 1990. E desde então está na Geoprojetos. Muito bem-vindo, José Roberto. Agradeço imenso por ter aceito aqui o convite. Ficámos contentes por ter uma pessoa tão ilustre no meio da instrumentação e monitoramento geotécnico. E já solto aqui a bola para você. Como é que começou esse trajeto? Como é que você caiu na instrumentação? Essa experiência no Canadá. Nos conta aí como é que foi esse início de carreira. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast que tem trazido pessoas bastante importantes do mercado. E vamos ver se a gente consegue bater um papo e falar um pouco sobre o Geoprojeto. Para responder essa tua primeira pergunta, para dar início ao nosso bate-papo, eu tive uma trajetória um pouco diferente da maioria dos engenheiros da minha geração, né? Porque a formação deles foi muito voltada para as grandes empresas que existiam na época, né? Uhum. Nesse período aí de 70, 80, Sim. A engenharia estava em um momento espetacular, né? Várias empresas de grande porte, como Tecnosol, Geotécnica S.A., Geomecânica, Engevix, Promon, Internacional de Engenharia, desenvolvendo grandes projetos na área de energia e de infraestrutura, e absorveu uma quantidade grande de engenheiros que estavam se formando na época, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na PUC também. Mas a minha trajetória foi diferente, porque eu terminei a faculdade em 76 e fui automaticamente fazer o mestrado. Eu trabalhei durante 6 meses numa empresa que depois veio a ser, que era do Mauro Werneck, a quem eu substituí no Geoprojeto, e em seguida fiz o mestrado na PUC. Comecei a lecionar na PUC, logo no ano seguinte eu fui para o doutorado. Então eu não passei por nenhuma dessas empresas que formou uma equipe fortíssima de engenheiros geotécnicos, hidráulicos, geólogos, nesse momento de boom da engenharia civil, com diversas obras de barragens, e eu não passei por esse processo. A minha visão do meu futuro naquela época era sempre professor universitário. Tinha um prazer enorme da aula. A PUC sempre foi meu objetivo de vida, fazer PUC. Dar aula na PUC nunca passou pelo meu sonho, mas eu consegui essa posição por circunstâncias. Meu objetivo era esse. Então, quando eu estava terminando o doutorado, em 1985, o Brasil não estava numa situação diferente de quando eu saí daqui, que estava numa situação melhor, estava numa situação bem ruim. Eu comecei a procurar vaga para professor universitário. E tentei em várias universidades no exterior, em Austrália, por exemplo, eu fui fazer uma entrevista pessoalmente lá, em Kansas State. E foi nesse momento, assim, nessa viagem para a última entrevista em Kansas, que eu encontrei com um engenheiro que tinha me ajudado muito na minha tese de doutorado e envolveu uma parte muito grande de instrumentação. E ele acabou me convidando para trabalhar lá, para essa UMA Engineering, e eu fiquei lá por 5 anos, e isso causou uma reviravolta na minha vida de professor. Eu passei a ser engenheiro geotécnico de uma empresa de projeto. Né? Foi uma reviravolta, mas também me deu uma oportunidade de eu me envolver com o mercado